mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 30 minutos. Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024 e até 1h27 eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda acessar Canção Nova SJC e nos ouvir pela internet. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E quando a gente sabe bem onde vai, é muito raro que os nossos passos saiam do caminho. A frase foi dita pela freira, pela irmã Madre Teresa de Jesus Eucarístico e revela um pouco da sua personalidade firme com as demais religiosas. A fala foi gravada por freiras, em 1958 em uma conversa com a Madre aqui em São José dos Campos. Madre Maria Teresa nasceu em São Paulo e chegou em São José dos Campos ainda jovem para se tratar de tuberculose e acabou permanecendo em São José dos Campos, onde começou a atender mulheres e jovens doentes e fundou a Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Ela, na época, achou um pouco precário o modo com que as pessoas eram tratadas, especialmente jovens e mulheres, e a partir daí, com todo o seu carisma, começou a fazer esse trabalho. O Sanatório Maria Imaculada hoje abriga a sede administrativa da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, tem adoração ao Santíssimo Sacramento, também local de silêncio, espiritualidade, o Memorial da Madre e muitas outras atividades. E a Madre, claro, deixou diversos ensinamentos. Entre eles, minha gente, a importância de vivenciar bem alguns tempos da Igreja Católica. Um desses tempos é o tempo da Quaresma. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre algumas das práticas aí deixadas pela Madre, práticas espirituais para vivenciarmos bem esses momentos dentro da nossa igreja. E você, claro, é convidado a participar conosco, porque vamos falar sobre isso, sobre vocação. Vamos falar também sobre um pouco mais da história da Madre, o processo, como é que está o processo aí para a Madre realmente, ser aí considerada santa da Igreja Católica, por mais que para a gente já é considerada, mas reconhecida oficialmente. E você, claro, vai poder participar conosco. Está se preparando para esse período quaresmal? Pois é, minha gente, semana que vem, na graça de Deus, iniciaremos mais um tempo quaresmal, esse tempo de vivenciarmos bem e, claro, a gente vai aprender um pouquinho aí das práticas das irmãs que vai ser partilhada com a gente para também bem celebrarmos esse tempo. O nosso WhatsApp para você participar é o 12 3019 8801. 12 3019 8801. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer a nossa convidada de hoje, vamos saber como fica o tempo aqui na nossa região nesta segunda-feira, início de semana. Mônica Maria conta pra gente, final de semana aí, teve pontos, aqui na nossa região com chuvas mais intensas, aqui em São José dos Campos, aí segundo informações, foram da queda, de cerca de 8 árvores. Mas conta pra gente, Mônica, será que hoje ainda mantém esse alerta, de chuva forte? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. É isso mesmo, começando o nosso boletim do tempo pelo Vale do Paraíba, o dia deve ser de sol, mas com muitas nuvens e se mantém a chance de pancadas de chuva à tarde e à noite.
Mínima de 17, a máxima fica em 29 graus em São José dos Campos e Jacareí. E na aniversariante do dia, Taubaté, máxima pode chegar aos 30 graus nesta segunda-feira. No litoral norte, a segunda-feira também será de sol, com aumento de nuvens no decorrer das horas e chance de pancadas de chuva entre tarde e noite. Mínima de 20, máxima de 28 graus em Caraguá e Ubatuba. Na Serra da Mantiqueira, o dia deve ser de sol, mas em grande parte do período encoberto com muitas nuvens. A partir da tarde, tem chance de pancadas de chuva. Mínima de 12 e a máxima fica em 24 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Abre aspas. Obrigada, Mônica, pelas informações. 12:00 mais 35 minutos. E como eu disse, nesta segunda-feira, hoje dia 5 de fevereiro, nós vamos conversar com a irmã Lidiane Eufrásio, das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, para falar um pouquinho aí sobre a congregação, sobre vocação e também aí sobre as práticas espirituais aí que as irmãs praticam e hoje vão partilhar com a gente essa possibilidade para vivenciarmos bem esse tempo quaresmal. Irmã Lidiane, que alegria mais uma vez poder recebê-la aqui na Rádio Canção Nova. Pra gente é sempre uma alegria, né? Poder falar sobre a congregação, sobre a história da Madre, e eu brinco que a cada vez que a irmã Lidiane vem aqui, eu aprendo um pouco mais e fico ainda mais admirada com a história da Madre Maria Teresa. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Vanessa, todos os queridos ouvintes da rádio. É sempre uma alegria mesmo. E antes da gente começar o programa aqui, a gente já tá fazendo um mini programa aqui que tava tão gostoso que já tá até esquecendo o horário já. E as pessoas também são convidadas a participar com a gente. Quem tiver dúvida, né, sobre isso a Madre, sobre a congregação, você jovem, né, às vezes está aí pensando na sua vocação. Estamos nesse início de ano, né, hoje, dia 5 de fevereiro, mas ainda estamos pegando no tranco aí desse novo ano. Quem sabe nesse ano de 2024 aí a sua vocação, que talvez você ache que nem tenha, né? Ou você de alguma forma duvide dessa sua vocação, esteja aí te incomodando. Acompanhe o programa, se tiver alguma dúvida, manda pra gente a sua mensagem aqui. Para nós será uma alegria poder ter a sua participação e a sua companhia. Quero aproveitar aqui no início do programa para mandar um abraço forte para uma pessoa que mandou mensagem dizendo que está na escuta, e é uma pessoa que tem um significado muito grande para minha vida profissional, para minha vida pessoal, que é o meu amigo Luiz de Oliveira, lá de Jacareí. Luiz, um abraço, que alegria, viu? Poder saber que você está aí do outro lado acompanhando o programa Abre Aspas. Você sabe o quão importante é na minha vida pessoal, né? Foi meu professor também, olha que alegria, né? Mas também na minha vida profissional, um grande comunicador. Um abraço para você. E aproveitar também para mandar um abraço pro meu pai. Hoje é aniversário dele. Meu pai Moacir, lá em Varginha, Minas Gerais. Um abraço, pai. Parabéns, muitas alegrias. Que Deus o abençoe sempre. O senhor é um grande homem, um grande exemplo para mim. Eu te amo. Obrigada, viu? Pela sintonia sempre. Também tá sempre acompanhando, né? Filha, né, irmã? Não tem jeito, né? A gente fica ali, tem que ter uma audiência. Pelo menos o pai e a mãe tem que estar ouvindo, né? Ouvindo não, estão torcendo. Lá, aposto que super orgulhosos. Com certeza. Irmã, vamos falar um pouquinho sobre a congregação. Eu comentei um pouquinho aqui sobre a Madre, né? Mas muitas vezes as pessoas até sabem que tem as irmãs pequenas missionárias aqui em São José dos Campos, né? Mas para essa congregação existir, né? Precisou aí da Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico. Conta um pouquinho pra gente, né? Claro que a gente sabe que a história dela é muito longa, mas resumidamente, quem foi a Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico e a importância dela para São José dos Campos? Até quando você comentou, né, de vocação, eu fico pensando, né, a gente começa o ano, faz tantos projetos, né, quero emagrecer, vou fazer um curso de inglês, eu vou estudar, eu vou pagar uma dívida, e às vezes a gente esquece, deixa que é um ponto primordial para a vida da gente, né, que é a questão vocacional. Sim. E ela acompanha a gente sempre, porque tem gente que pensa, mas eu já casei, ou eu acho que eu vou ser isso, então eu não preciso pensar mais. Mas é eternamente. E eu vejo que a Madre, a maior importância dela, especialmente na minha vida, né? Mas aqui ela é esse chamariz de alguém que mergulhou profundamente nesse discernimento da vontade de Deus e desde pequenininha. Porque quando ela morava em São Paulo, ela já tinha isso crescendo dentro dela, essa vontade de ser de Deus, de ser boa, de fazer as coisas do alto, de mirar mesmo naquilo que Deus queria. E na interpretação dela, naquele tempo que ela morava em São Paulo, ela estudou, até tem gente que é uma curiosidade muito atípica, assim, a Madre fez o que seria a pedagogia do nosso tempo, né? Ela foi professora de educação física. Olha isso! Nossa, mas uma freira, dava aula e tudo mais.
Mas ela achou assim, eu acho que Deus quer que eu seja religiosa carmelita de clausura. Então ela estava migrando a vida dela toda para isso. E aí veio a doença, a tuberculose, que pra gente que conviveu com o Covid, seria mais ou menos para entender o Covid no seu início, que a gente tinha medo, ficou afastado um do outro, aquela insegurança. Isso era o quadro da tuberculose em meados de 1920. Era uma doença que não tinha cura, pegava pelo contágio da proximidade uma pessoa com a outra, e era uma morte muito dolorosa para a pessoa também, falta de ar, tossia muito, então era uma doença que todo mundo temia muito ter. E acabou que quando ela foi diagnosticada com tuberculose, os sonhos dessa jovem, porque ela era jovem de tudo, tinha seus 20 anos, foi por água abaixo, né? Porque daí professora de educação física com tuberculose, imagina só, né? E tinha que se afastar de tudo, família, dos sonhos, do desejo de Carmelo, de tudo. E é um momento que você pensa, né? A gente às vezes acha, vou discernir vocação, tem que estar muito bem com a vida. E não, foi nesse momento de tristeza, assim, vamos dizer, né? De dificuldade, questão de saúde, vir para um lugar que não conhecia, para uma outra cidade, ficar sozinha aqui, doente, como que ia ser? E foi aqui, nesse ambiente, que ela viu a vontade de Deus puxando ela de um modo especial. Ela não era madre, ela era uma jovem, tinha lá seus 21 anos quando ela veio para São José dos Campos. E aí ela começou a ver esse cenário de pessoas que com a tuberculose perdiam as esperanças, sanatórios às vezes mal cuidados, pessoas que não tinham condições nenhuma de ir para sanatório nenhum e acabavam morrendo na rua ou fazendo seus, que chamava de tugúrios, né? Aquelas casinhas de qualquer jeito, famílias inteiras doentes ali desse jeito. E aquilo foi incomodando a jovem Dulce, que era o nome da madre na época. E ela foi pensando assim, alguém tem que fazer a diferença, e ela começou a visitar, a limpar essas casas, a levar alguma coisa, algum conforto, uma doente consolando outros doentes. Ela, então, com um grupo de amigas que pensavam como ela pensou, por que não a gente fazer uma pensão diferente? Em que as pessoas não vêm só para vir e ficar pensando na morte. A gente fazer uma pensão que a gente leve Deus, fale da esperança, cante, faça outras coisas. E ela, com a pedagogia toda dela, ela conseguiu com essas amigas fazer o que chamavam de pensão da Dona Dulce, que ficava na Humaitá, quem mora em São José sabe que é uma rua famosa aqui no centro da cidade. E era aquele clima de alegria, tem fotos, né, da madre fazendo teatrinho, compondo musiquinhas para elas, dando aula. Aquele clima foi contagiando. Então imagina, as pessoas passavam em volta dos sanatórios, era aquele clima de preconceito, de tosse, de aquela coisa era triste, assim, e de repente passa do lado de uma pensão, risada, canto, festa, o que é isso? O que está acontecendo aqui, né? Isso foi tão marcante, essa experiência, que as que iam morar lá doentes e se recuperavam ou, né, podiam ir embora para casa, não queriam ficar ali para com aquela jovem continuar aquela missão. Aprender. Chamou a atenção do médico da cidade, que era o ticiólogo, o Dr. Nelson Dávila, que falou, nossa, eu quero ajudar essa jovem, ela é muito diferente. Tanto que ele foi fiador de vários empreendimentos que a Amado foi fazendo, né? Essa jovenzinha, assim, para ajudar o próximo. E aí, um bispo da cidade, que era o mesmo bispo de Taubaté, falou assim, não, essa movimentação está muito diferente, né? Esse clima, essa piedade, o que está acontecendo nesse centro de São José? Chamou a jovem Dulce para conversar. E nesse bate-papo eu fico imaginando o que deu, né? Imagina o susto dela, né? De receber esse... Imagina, né? Mesmo. Vem aqui, Dulce, vamos conversar, né? O bispo, né? E assim, hoje a gente acha que se o bispo chamasse a gente, né? Não sei como queria, né? Mas era difícil ver o bispo, era muito difícil, e né? era em Taubaté, né? Também, né? Então, até o meio de locomoção, tudo isso era difícil. Tudo diferente. Tanto que ela levou a esposa do Dr. Nelson Dávila, né? Porque regra de etiqueta, tudo, ela devia ser uma dona fina, assim, né? Levou ela e uma das companheiras dela. E depois desse bate-papo que ela teve com o bispo, ele já sentiu ali, não, olha, eu acho que você devia fazer desse trabalho que você está fazendo uma congregação religiosa. Porque não é uma atividadezinha, vocês estão fazendo é diferente. E aí a madre falou assim, escreve, põe no papel para mim o que você pensa que seria essa congregação e depois a gente conversa para ver se... E depois que ela escreveu o primeiro pensamento dela, que fica até aqui um convite, né? Quem quiser conhecer esse lugar onde ela escreveu, o que ela escreveu, nós temos um memorial da madre aqui no centro de São José dos Campos, na nossa casa-mãe, na Major Antônio Domingues. Pode agendar uma visita lá e conhecer, ver o que foi esse momento, que tem lá escrito a letrinha dela, né?
Depois que ele leu o que ela escreveu, ele, vai ser uma congregação religiosa. E foi assim que a gente nasceu, né? E ela não só mudou São José nesse sentido do atendimento, da questão da enfermagem, do cuidado do doente, da visão do que era a doença naquela época, como também ela mudou a vida de várias jovens, de várias pessoas, levando a esperança para aquelas que tinham a vocação religiosa, levando sentido para a vida, né? E para aqueles que tiveram a graça de ser cuidado por ela ou por alguma irmã essa esperança nova, essa presença de Deus, né? Com certeza. Agora pensa você que nos acompanha, né? Às vezes a gente, diante de alguma enfermidade, às vezes uma dor de cabeça, a gente acaba ficando tão fechado, tão mal-humorado, né? Focando só na nossa dor, né? Olha que lindo imaginar esse momento, né? Da irmã Dulce, à época, né? A jovem Dulce, né? Com uma tuberculose, que não é uma dorzinha de cabeça, não desmerecendo a dor de cabeça, mas é uma doença, algo muito sério, né? Mas ela veio para cá para se tratar. E aí ela tem o quê? Compaixão do outro, né? Quantas vezes nos faltam a compaixão pelo outro, né? E que lindo, né? Porque eu fico imaginando, e ela diante disso, né? Como é que estava essa doença dela para ela pensar no outro, né? E talvez até deixar de se cuidar como deveria, né, irmã? Nós estávamos falando antes de começar, né, a matéria aqui sobre santidade, né? Conviver com pessoas santas, o que é. E realmente, eu acho que a diferença entre nós, né, que estamos aqui trilhando, lutando em Deus Santos, é essa capacidade de querer o bem do próximo acima do seu, né? Sim. De estar além. Quando o Papa falou, né, Papa Francisco, igreja em saída, eles já viviam isso, de sair de si, de ir em prol do outro, de se colocar. Era uma coisa assim latente, né? Ela pegou o sentido da vocação, não ficou olhando para aquele clima, não tenho recurso, como é que eu vou fazer? As dificuldades, eu sou só uma jovenzinha, eu nem sou daqui, nada. Ela se lançou, né? Ela confiou na providência, se lançou e foi viver. E assim, ela não falou assim, eu vou fundar uma congregação. Tanto que o primeiro pensamento dela, fala, nossa, quando o bispo falou isso para mim, me deu atemorizou meu coração, né? Porque eu não ousava nem pensar isso, quem sou eu para pensar isso? Mas ele veio como voz de Deus e ela conseguiu interpretar os sinais de Deus ali. Tanto que ficou sempre nela latente isso daí de ser carmelita. Quando ela deu uma equilibrada ali na saúde, veio uma carta do Carmelo aceitando o pedido dela feito antes. E aí, com isso, as outras ficam assim, não. E agora, mas ela, né? vai sair. Aí um padre passou pela casa, ela não era madre, ela não era nada. Ele falou assim, seu lugar é aqui. E foi embora. Aí ela entendeu, é a voz de Deus. Então, tem um caderninho que a gente encontrou, né? Dela que chama Notas Íntimas, que era aqueles escritinhos pessoais dela. E lá ela falou, né? Senti que precisava trocar o silêncio do Carmelo pelo gemido dos doentes. Olha que lindo. Bonito mesmo. E Nossa. aí ela, não, eu vou ficar. E dali pra frente... Por isso que a gente tem as conferências, tudo que a Amado foi dizendo depois, foi assim, já que é pra ficar, então, gente, com que espírito nós vamos viver? É a vontade dela de fazer assim, todo mundo compartilhar daquilo que ela foi sentindo de Deus. Olha, esse é o caminho. Com certeza. Agora, irmã, a gente também conversava aqui que na congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada tem muitas irmãs que tiveram a graça de conviver mesmo com a irmã, não só de conhecê-la, mas de conviver com ela, né? Como é que elas relatam isso? É até também um espaço muito especial ali na Casa Mãe, que eu estava brincando aqui com a Vanessa, que a nossa Casa Mãe, ela é um complexo habitacional, porque tem 5 comunidades morando lá, né? Eu costumo brincar que é como se fosse um formigueiro, a hora que você pisa assim, vai sair no monte, aí você vai olhando assim, você dá cada casinha, assim, cada casa tem um tantinho de irmãs lá, cada uma com uma missão, com uma... E temos uma comunidade lá muito especial para nós e muito cara para a congregação. Eu acho que a joia da congregação é essa comunidade, que é a comunidade do Epaminondas, em homenagem, né, ao bispo, que conversou com a madre, estimulou a madre a fundar a congregação. E essa comunidade, ela foi se adequando porque várias dessas irmãs que entraram, tuberculosas, tudo, foi um número grande, né? Elas envelheceram todas, né, ao mesmo tempo, né? Então, nós pegamos um tempo que muitas dessas irmãs do começo envelheceram. E foi feita, então, uma comunidade pensando em favorecer que elas tenham uma rotina adequada para a idade delas, para a debilidade própria da idade e tudo mais. E lá fica essas joias, porque elas, como conviveram com a madre, elas têm esse espírito
muito assim, eu não sei explicar, é bem contagiante. Quem já foi lá ou quem tiver a graça de ir lá vai saber. Isso de rezar, eu falo, se alguém estiver procurando uma madrinha de oração, pede para uma delas, porque elas sentem assim, como eu não dou conta de ir lá no hospital, de fazer isso, então elas se sentem a ala contemplativa da congregação, né? A gente vai rezar, vai se molar, vai oferecer, e elas são excelentes nisso, porque uma vez que elas pegam, elas fazem mesmo. E quando a gente pede para contar algo da madre, a gente sente, sabe, aquele sorriso, aquela satisfação de falar assim, nossa, eu vivi, mesmo que seja assim, eu fui transferido, foi morar longe da madre, mas um dia passou com a madre, algum momento, eu fui recebida pela madre. Quem já ouviu vai falar que realmente é verdade. Eu fui recebida pela madre, a madre disse isso para mim, a alegria que elas têm de contar, de compartilhar com a gente. E eu vejo que isso para elas foi semente de fidelidade, porque elas são fiéis, elas estão dando a vida por isso. E dão a vida mesmo ali. É até bonito de pensar que isso que a gente falava, né, de sair de si, a madre tinha tão visível isso, que as irmãs almejaram tanto, que eu vejo isso nelas. Uma vez eu fiz uma adoração com elas, era próximo de uma data especial para elas. Falei assim, olha, nessa adoração vocês podem fazer um pedido para Jesus Eucarístico, né? Uma coisa que as senhoras mais queiram, uma graça que as senhoras queiram mais. E aí eu deixei um papelzinho, as que estavam com dificuldade de escrever, as jovens ficaram do lado para escrever, e fizemos lá. Depois eu fui recolher os papeizinhos que ficaram lá no altar, e curiosamente fui ler, né? Nenhum pedido era por si, pela sua dor, por aquilo que estava sentindo, era sempre, por fulano que me pediu oração, Jesus, olha o sacerdote, o Santo Padre, todos os pedidos eram para outras pessoas. Eu fiquei assim, realmente, elas são filhas de Madre Teresa mesmo. Elas aprenderam isso de um jeito que assim, quando eu falei, eu até imaginei, elas vão pedir, né, pela dor, né, porque pela nessa saúde, fase, pela né? saúde, né, nada, assim, olhava o papelzinho, eu fiquei até emocionada de ver, assim, como que elas têm isso vivo. Né, essa memória da madre, essa alegria de falar dela, essa honra, né, que a gente sente, que ela sente de falar, eu vivi, eu estava ali, e de não só ter conhecido, mas como a verdadeiro conhecimento de alguém, né, colocar em prática aquilo que ela falou, aderir isso como valor. Que é o mais importante, né? Esse sair de si, né? Porque às vezes, exatamente isso, a gente pensa às vezes, né? Essa igreja em saída só pensa que é a gente sair ali, né? Não, é esse sair de si mesmo e estar ali pelo outro, né? Agora, irmã, a senhora comentou um pouquinho em relação essas moradias, essas comunidades que tem ali, né? Hoje, mais ou menos, quantas irmãs são, assim, por cima, assim, mais ou menos, quantas irmãs hoje tem aqui em São José, né? Porque tem em outras cidades também, né? Nossa, que pergunta difícil, eu nunca parei para fazer a conta. Mas vamos pensar que a senhora comentou, tem 18 mais ou menos em uma? Olha, 18 na casa-mãe. Vamos dizer também umas 18, 20 ali na Dom Epaminondas. Nossa, tem bastante na Dom Epaminondas. Mais umas 5 que estão na comunidade, a parte mais ativa delas, mais jovens, vamos dizer assim, né? Aí na das formandas são mais 7. Aí tem no conselho, eu não tô somando, já perdi a conta. Mas também. O André que tá bom, somando, isso aí, vamos confiar no poder tá matemático do André agora. Aí tem na comunidade do conselho mais 4 irmãs. Isso é a nossa casa-mãe. Aí nós vamos pro Antoninho. Agora Antoninho. Antoninho, eu acho que nós devemos ter umas 12 irmãs lá. Porque, para quem não sabe, o Antoninho da Rocha Mama, o hospital, faz parte parte da congregação, né? Aí vai ter o Pio XII, o Hospital Pio XII, que também faz parte da congregação. Eu acho que também deve ter umas 12 irmãs lá. Aí vai para a fazenda, que é a Casa de Retiros Cura d'Ars. Na Casa de Retiros Cura d'Ars tem as noviças e a mestra, vão lá mais 4, 5, e tem a comunidade, que eu acho que deve estar na faixa de uns 5, 6 irmãs lá também. Já bateu uns 100 aí quase, né, André? 84 São José, então, olha. Mais ou menos, mais ou menos, porque eu também tô, né? Eu peguei a irmã de surpresa, gente, porque a gente tem foi dessas mesmo. também. Poxa vida. Mas olha que número expressivo, né? Porque a congregação, ela
foi fundada em São José dos Campos, mas ela se expandiu também, né? Hoje, onde que está aí presente? Lá vamos nós de novo também, tentando puxar minha memória, olha só. É o teste da segunda-feira. É o quiz de hoje. Nós temos casa, bem, em São Paulo a maioria das casas, né? Tem São Paulo capital, aqui São José, Caraguatatuba, São Sebastião. Aí em Minas a gente vai ter em Belo Horizonte, Campanha. Daí no sul nós vamos ter Itajaí, Rio do Oeste, Joinville e deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguém de algum lugar daí. Aí nós vamos ter em Roma. Aí na África nós estamos agora com 2 comunidades, em Domo e Tete. E depois em Portugal nós temos 2 comunidades, em Evendos e Lisboa. Olha, me perdoem se alguma irmã estiver ouvindo e falar, não falou da minha casa. Manda mensagem aqui, 12 30 19 8801 e ajuda a irmã Lidiane aqui, né? Nossa, então no Brasil, então são diversas casas. Olha, que bonito, né? E pensar que nasceu aqui em São José. Gente, olha que presente, né? Para a cidade de São José dos Campos. E aí essas sementinhas foram se expandindo aí até fora do país, né? E é interessante que a madre nunca foi assim, eu vou fundar uma casa em tal lugar. Ela sempre, as pessoas conheciam, né, a fama que a madre tinha, o jeito dela de prender, e iam chamando. E aí falando assim, nossa, igual essa casa de Belo Horizonte, que é um hospital grande que a gente tem lá. O bispo tinha um sanatório, não sabia administrar, não sabia o que fazer, ele soube da fama da madre e chamou ela. Falei assim, olha, eu não sei o que eu faço com isso aqui. Tá aqui. E aí ela começou, a maioria das casas foi assim, e outras foi a necessidade. Ela foi vendo assim, nossa, que falta faz um lugar para cuidar de crianças que têm tuberculose. Aí uniu o sonho dela com o Antoninho, que era uma criança que teve tuberculose e não tinha um lugar próprio para elas. Uniu esse sonho dos 2 e aí começou o Hospital Antoninho. Então várias obras também foram assim, ela via a necessidade e correr atrás. Porque dizer não para ela não estava nos planos, né? Mesmo diante da dificuldade, né? Para você que talvez nunca tenha visto, né? Claro que a gente quer que você venha aqui, né? Para visitar esse memorial dela. Lá tem muitas fotos, tem muitas coisas, mas olhar a imagem dela ali, né? Você olha assim, uma pequena, mas gigante, né? Ao mesmo tempo, né? Mesmo diante daquele corpo, né? Magrinho, mas a luta dela, a força dela vinha realmente do sobrenatural mesmo, né? Vinha de Deus, não tinha como, né? Eu fico pensando, Deus gosta de escolher mesmo os pequenininhos, né? Não Davi, Maria, Nossa Senhora. Pequena. Graças a Deus que eu sou pequena. E quando não ele dá um jeitinho assim de um tracinho de humildade ali, porque ele... É perfeito, né? Muito bem, 12h mais 57 minutos. Hoje o programa Abre Aspas, nós estamos conversando um pouquinho aqui com a irmã Lidiane Eufrásio, ela que é das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, congregação aqui em São José dos Campos, contando um pouquinho pra gente aí sobre a história da congregação, da Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico. E claro, minha gente, semana que vem nós vamos entrar nesse tempo forte da nossa Igreja Católica, que é a Quaresma, e a Madre Maria Teresa deixou aí algumas práticas, entre elas as práticas espirituais aí para bem viver o período da Quaresma, e a irmã Lidiane vai contar pra gente, nos ensinar, nos ajudar aí a também vivenciarmos essa prática aí para bem celebrarmos esse momento. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos já já. 1h mais 2 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024, e hoje nós estamos conversando com a irmã Lidiane Eufrásio, ela que é das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Hoje está aqui falando um pouquinho pra gente aí sobre a congregação, também falando um pouquinho aí sobre a vivência, sobre a história da Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, e também, claro, a gente vai saber um pouquinho aí sobre as práticas espirituais para esse tempo quaresmal que a gente se aproxima. Quero mandar um abraço também, tem mais gente ligadinha, acho que é o pessoal que fica quietinho lá, sabe, André? Não manda aquele abraço, mas tá lá ligadinho. Nosso companheiro aí, o José Benedito, mas se eu disser quem é José Benedito, ninguém sabe, mas se eu disser que é o Zé Galinha, todo mundo sabe, da Zona Norte aqui de São José, sempre ligadinho. Obrigada, Zé, pela sintonia, pelo carinho e pela companhia sempre. Irmã, conta um pouquinho pra gente em relação ao processo da madre, né? Porque,
Claro que a gente está contando hoje resumidamente toda a história, tem todo um desfecho aí, né? Mas em relação à questão desse processo da madre, né? Porque assim como nós, vocês ainda mais esperam ansiosos, né? Aquela notícia, né? Que a gente tá ansioso aqui para dizer, mas a gente sabe também que existe todo um processo, isso é muito importante, todos os critérios, e a igreja segue todos esses critérios aí antes de realmente, né? Dar aí esse título, né? De santo para alguém. Mas como é que tá esse processo hoje da Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico? Realmente, eu acho que vai ser uma grande festa, vai ser uma né? apoteose quando oficializar aquilo que a gente já tem no coração, Sim. né? O processo da Madre já teve grandes avanços, né? No sentido de que tem uma etapa do processo que se chama... eles olham tudo que a Madre escreveu, viveu, fez. Eles passam um pente fino em tudo que foi escrito, tudo que foi falado, tudo que foi testemunhado por outras pessoas, porque tem todos esses relatos escritos. Vai toda essa documentação para eles, tudo que foi a vida dela, tiram as dúvidas, olham tudo. É uma etapa muito preciosa para o processo de qualquer santo, porque é dali que eles vão ver, né? Não basta, nossa, é extraordinário, mas falou uma heresia, ou teve uma vida duvidosa, então eles olham tudo. E a Madre passou nesse processo, vamos dizer assim, 10 com louvor, Que bom! que é o que torna ela venerável, é o título que agora ela tem, Venerável Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico. A igreja fala assim, olha, podem divulgar, tanto que a gente pode falar das práticas da quaresma, pode divulgar as frases, podem falar tudo que ela ensinou, porque é digno de fé, é digno de ser seguido. A igreja apoia, a igreja viu que realmente você pode contar a vida dela, usar como modelo, porque ela é venerável, uma pessoa que a gente pode olhar assim e ter uma veneração, ter um cuidado. Agora, para ser santa, né, declarada santa, aí requer o milagre. Então é o que a gente está aguardando agora, é o milagre. Precisa de um milagre e a igreja é muito criteriosa, né? Não basta ser uma coisa assim... Graças, tem muitas graças relatadas, né? De conseguir emprego, tinha um problema de saúde, melhorei. Mas para ser milagre tem que ser uma coisa inexplicável pela ciência. Tem que passar pelos médicos, tem que ser uma coisa que, assim, olha, humanamente, cientificamente, não tem explicação. Só pode ter vindo mesmo de Deus, da graça do céu. Então é muito criterioso mesmo. Então a gente está aguardando, né, que aconteça. E eu fico pensando, nossa, no Brasil, tantos santos de outros países, né, são canonizados com graça que acontece no Brasil. Não é possível que a brasileira não... Então a gente está aguardando isso, né, ser olhado uma causa aí. Até você está ouvindo, precisa de uma graça especialíssima aí, uma coisa... Nossa, totalmente não tem como nessa terra atingir, pede pra Madre. Pede a intercessão dela, né? E aí, conseguindo, manda pra gente, né? Porque a gente precisa disso também. Precisa da documentação, né? todo o relato. Que aí isso é encaminhado para uma junta lá em Roma. E aí eles estudam tudo isso, todo pormenor, e fazem a validação. E tem que ser uma validação quase que unânime, né? A maioria... votando que realmente nenhum de nós consegue entender como é que isso aconteceu para ser validado como milagre. Então a gente está nessa fase, esperando, aguardando isso, essa validação. Já foi alguns processos, aí às vezes fica uma coisa aqui não ficou clara, aqui a gente está em dúvida, a igreja na sua prudência segura e fala, não vou declarar enquanto isso aqui não estiver claro, isso daqui ficou faltando. Então o processo tem que estar bem límpido, bem exigente mesmo. Com certeza. Mas no tempo dela. No tempo dela, né? Ela sabe, ela fala assim, ainda não. Vou dar de presente em algum momento. Fala assim, não, aqui estão precisando. Vai ser agora. Tem fé nisso. Com certeza. Tem participação em áudio aqui, André? Podemos ouvir? Olá, boa tarde, Vanessa. Oi, boa dona tarde, Lourdes. irmã. Boa tarde. Parabéns, Vanessa, por levar a irmã. Eu gosto muito de ouvir quando você leva ela para ela conversar, falar as coisas da religião, da igreja, religiosas, da madre, das histórias. Eu gosto muito, viu? Que bom, Parabéns, dona Lourdes. é a Lourdes Galdino de Jacareí. Olha, Tô ligadinha, viu? Oh,
Muito obrigada, é uma alegria, que bom. Tem que voltar mais, você viu, né, André? Porque, né, tá aqui. Só convidar. Obrigada, dona Lourdes, pelo carinho, é muito bom, né? E é muito importante a gente ouvir mesmo essas histórias, né? Porque são nos pequenos detalhes que a gente, às vezes, percebe algo extraordinário na nossa vida, né? Às vezes, quem tá agora, né, nos acompanhando com uma doença, com uma dificuldade, né? Tá aí a prova viva, né? Que pela fé tudo é possível, né? E a esperança, né? Que é o que a Madre sempre nos deixou aí, essa importância de esperar, mesmo diante de toda a dor, né? E assim, a gente fica com essa ideia, né, de dos santos dos séculos passados, de muito tempo, e ela não, tá tão próximo de nós, né? 1972, olha... Quantas pessoas não nasceram nesse ano que estão nos acompanhando, né? Isso mesmo. Agora, irmã, conta um pouquinho pra gente aí em relação ao memorial, né? Pra quem quiser saber mais, que como eu disse, né? Nosso tempo aqui é curto, não dá pra gente contar todos os detalhes, mas pra quem quiser ir conhecer o memorial, o quarto dela, é isso mesmo? Tá lá intacto? Eu sinto assim, né? As irmãs, quando a Madre faleceu em 1972, né? Elas já sabiam, já sentiam assim, na Madre, essa pessoa extraordinária, diferente, né? Com seu modo de viver, com tudo aquilo que ela deixou. E a próxima Madre que assumiu depois da Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, a Venerável, ela sentindo isso, ela falou, olha, ela sabiamente teve essa decisão. Nós não vamos mudar nada de lugar, a cama, os móveis, os livros, nada do que a Madre deixou, e a gente não vai transformar isso aqui no quarto de outra irmã, em outra coisa. Ele vai ficar intacto desse jeito para que as próximos possam sentir, né, ter esse lugar da Madre aqui, tamanho respeito que elas tinham, né, com esse espaço que a Madre deixou. E essa decisão sábia manteve de 72 até hoje para nós. E em 2015, a Madre vigente na época, ela teve a ideia de reestruturar para abrir como um memorial para que todas as pessoas possam conhecer a história da Madre, possam ver um pouco mais desse espaço, não só para nós irmãs. E então, desde 2015, ele está aberto ao público, né? Você pode ir lá no Sanatório Maria Imaculada, na Major Antônio Domingues, 244, Centro São José, ou ligar no 3797-7500 e pedir, olha, eu quero agendar uma visita guiada. Eu digo assim, qualquer irmã, eu tenho o maior amor de fazer esse caminho junto, de contar a história, de estar lá. Só que quem for comigo tem que vir com o tempo, porque eu gosto de contar bastante história mesmo. Mas quando você agenda, tem uma irmãzinha que acompanha, até se ela estiver me ouvindo, né? Não puxe minha orelha não, mas eu falo que assim, irmã, a senhora tem uma coisa que infelizmente eu não vou ter. Que essa irmã, ela conviveu com a Madre, essa irmã que acompanha a visita, ela conviveu com a Madre e ela teve a graça de, no dia que a Madre faleceu, estar no quarto. Então, quando ela faz a visita guiada, às vezes até quando eu consigo acompanhar um grupo e ela tá lá, eu chamo ela para ela fazer, eu falei assim, vai com o grupo e eu vou junto, só para ouvir de novo a história por ela, porque ela fala com propriedade, naquele dia eu ouvi, eu estava aqui, a Madre falou isso, a Madre estava assim, que é esse espaço onde a Madre viveu seus últimos momentos. E esse dia 8 de janeiro de 1972, ele é marcado por muitos momentos assim emocionantes. Eu quando pego o livro para ler das crônicas, eu me emociono mesmo, porque não tem como. Eu acho que se pudesse fazer um filme e começar por esse momento, vocês iam entender, conseguir ver, né? Gente, como é que uma pessoa que tá morrendo, ela tá com essa lucidez, ela tá com essa disposição de olhar para o próximo, ela diz isso, ela faz isso. É muito impressionante. E o quarto também tem outras curiosidades da vida dela, né? Além das fotografias que vão contando a história dela, alguns objetos que ela deixou. Quem for lá, por exemplo, vou deixar só a curiosidade para que vocês queiram mesmo ir lá para ver com seus próprios olhos. Mas tem a história de um abajur que está quebrado lá, mas que teve um milagre aconteceu com esse abajur, né? Tem um revólver que é de brinquedo da Faber-Castell, mas tem um relato muito interessante, muito curioso da nossa Madre com esse brinquedo. Então tem muita coisa que você pode ir lá ver, né? Falou, foi esse aqui o dito cujo que fez isso? É esse aqui, olha, esse objeto aqui que passou pela mão da Madre. É real, né? Não é real. A história tá ali viva, palpável, né? Então esse é um espaço mesmo muito especial que a gente tem na casa, um privilégio de ter aqui no coração, né, de São José dos Campos, bem no centro da cidade. E fica aí aberto, fica a dica, né?
Às vezes falam, quero fazer um passeio com a minha família, um passeio piedoso. Vai lá, participa da missa. Tem no sábado, no domingo, a missa tem um horário muito gostoso, né, para levar a família, que é 9 horas. Vai na missa, depois da missa, vai lá, faz uma visita no memorial. Ou tem a missa das 5, vão um pouquinho antes da missa, agendo lá com a irmã. Ou mesmo durante a semana, não, eu quero ir, tô de férias, vou levar meus filhos para fazer esse passeio. Tem outros lugares lá, né, Capelinha de Nossa Senhora, vai rezar um pouquinho, passar lá no Santíssimo e faz essa visita, conhece esse espaço, né? Até mesmo para mostrar, olha, para os nossos filhos, para os nossos jovens, aqui é um testemunho de alguém que viveu aqui, pisou aqui, que buscou a santidade. Com certeza. E falando sobre essa questão de levar os nossos filhos, nós também temos uma responsabilidade muito grande em relação à questão da vocação. E a gente já abriu o programa falando sobre isso, né, irmã? Até antes da gente entrar aqui nas práticas espirituais, eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho para quem está nos acompanhando, a senhora que tem um carinho muito grande por essa parte vocacional aí. Para quem, né, a jovem que está nos acompanhando, né, que sente esse chamado, né, eu conto a história que eu brinco que quando eu fiz uma vez um retiro num convento, eu queria ficar lá, não queria ir embora mais não, né, mas a minha vocação era outra. Mas como é importante, né, a gente poder ter essa experiência, né, principalmente a gente jovem, para realmente discernir e saber o que é o melhor para a gente. Na congregação, como é que isso funciona? Eu tenho mesmo um carinho enorme por essa questão vocacional. Eu acho até é o motivo pelo qual eu vou morar em outra casa, voltam a me mandar para cá, né? Que é trabalhar com a pastoral vocacional. Eu sou transferida, volta a pastoral vocacional, que acho que é porque ao todo na minha vida, 15 anos que eu estou trabalhando na pastoral vocacional. Então, é bastante história, bastante coisa para contar. E eu acho assim, fui amadurecendo essa questão de perceber o quão vital é a vocação para todos nós, né? Sim. O quanto ela é fator divisor e a gente não pensa o suficiente nisso. Até a Madre tem uma conferência que ela diz, né? A gente não vai agradecer o suficiente a Deus pela graça que é a vocação na nossa vida. Ela dá sentido para a nossa vida, né? E eu fico mesmo na disposição de ajudar os jovens. Se você que está ouvindo é um jovem, está nessa fase, ou se você, eu conheço alguém que está nessa fase, pode mandar para mim. Eu tenho a maior alegria mesmo de ajudar, porque eu sei o quanto que é angustiante esse tempo, procurar essa resposta. Sim. E mesmo depois que a gente responde, cultivar ela é importante, porque a vocação não é um assunto para a juventude, escolher o ponto e acabou. Ele é um assunto ineterno. Porque quantas crises vocacionais a gente tem ao longo da nossa vida, Sim. né? E às vezes tem que buscar voltar lá naquele início, naquele discernimento primeiro. Então, na nossa congregação, eu atualmente sou a responsável da pastoral vocacional, até em vista desses trabalhos, dessa experiência, né? Ao longo desse tempo, eu criei uma sériezinha, quem quiser acompanhar no nosso Insta da congregação é @pequenasmissionárias. Tem uma série lá só sobre discernimento vocacional para ajudar, né, a entender o que é isso, como é que a gente faz, as dicas, né? Tem sinais que ao longo da nossa história vai dando, vai reforçando a nossa vontade, aquilo que é a vocação, a diferença entre vocação e profissão, que às vezes a gente confunde, né? Eu acho que eu já sei minha vocação, eu quero ser jornalista. Sim. Mas não, tem uma diferença. Você pode ser jornalista e não se encontrar vocacionalmente, aquilo parecer que, nossa, está faltando alguma coisa. Ou pode ser que o jornalismo, ele realmente dê um sentido vocacional para você, mas como é que eu sei isso, irmã? Então, tem todo um processo para ajudar você a se encontrar na vida, porque ele é tão vital, quando a gente acha ele, as coisas se encaixam. Tudo se encaixa. Então, a vocação para mim é um assunto que eu amo de paixão mesmo, e de ver, e de torcer. E ao longo do meu tempo também fui vendo, apesar de eu amar muito a minha vocação, né, a minha congregação, que não tem como a gente conquistar, né, o jovem fala assim, vem impor, você vai ser pequena missionária, mesmo que faça retiro com a gente, porque quando não é a vocação, você percebe, falta alguma coisa. Eu falo para as meninas, né, elas, mas como é que você sabe? Eu falei, não é que eu sei assim, não é algo mágico, né? Mas quando a pessoa está encantada, está apaixonada, porque vocação é uma questão de amor. Quando ela está apaixonada, o olhar dela muda, o rosto dela muda. Quando ela vai falar daquilo, ela às vezes não percebeu. Mas a gente que está de fora já olha assim, pronto, está encantada. Já sabe, né? Já é. Aí, quando chega nesse ponto, você fala assim, aí ela já descobriu. Só não sabe ainda, mas ela já descobriu. Então, o acompanhamento vocacional de quem está de fora ajuda muito também a clarear isso, né? Antes de dar um passo, porque existe aquele medo, do para sempre, e agora, e se não foi isso, e se eu errar, e se... Então, tudo isso, todo esse processo eu amo acompanhar, ajudar, calma, vamos
Vamos caminhar com Deus, né? Que Deus vai ajudar você a dar aquele sentido. E quando der, você vai sentir, nossa, realmente, a coragem que eu precisava para dar o passo, ela já estava dentro de mim. Com certeza. Agora, irmã Lidiane, estamos aí nos aproximando desse período quaresmal, né? Na próxima quarta-feira temos a quarta-feira de cinza e esse tempo, né? Em que nós somos convidados exatamente a ainda mais olhar o nosso espírito e de alguma forma aí entender, né? Esse tempo da nossa igreja que é tão importante. Para alguns é um momento de tristeza, é um tempo, né, fechado, né? Aquela cor roxa, mas quando na verdade tem todo um porquê e um para quê. E eu gostaria que a senhora contasse pra gente aí sobre essas práticas espirituais que vocês, irmãs pequenas missionárias, praticam e aí, né, desde alguns anos atrás aí, tem partilhado conosco essa possibilidade para vivenciarmos bem, assim como vocês também. É interessante porque a Madre, ela deixou essa experiência, né, que ela deve ter tido com o Espírito Santo, né, em 1935, e a congregação nasceu oficialmente em 1936, ou seja, antes da gente ser congregação aceita já pela igreja, ela já tinha isso dentro dela, ó, quer viver bem esse tempo? Deu essas dicas pra gente, essa preciosidade pra gente poder viver. E eu fico pensando assim, a gente pensa, nossa, quaresma de novo, aquele tempo pesado, né, veste roxa, aquela coisa, tem que pensar numa penitência, mas se a gente for pensar, quase tudo na vida da gente vem de uma preparação. A gente vive melhor quando se prepara. Eu gosto de comparar a quaresma como o tempo que antecede o dia do casamento. Sim. Por quê? Você não dá pra você simplesmente, eu marquei a data, vou lá e caso. Você tem que ver vestido, ou o marido tem que ver a roupa, né? Vai ver se o que vai fazer com o cabelo, a música, e se vai ter festa, não vai ter, quem que vai celebrar, onde é que vai ser. E eu fico pensando, quem está preparando isso, não faz isso, nossa, não acredito, hoje é o dia de experimentar o vestido, que chatice. Não fica assim, porque tudo aquilo está em vista daquele dia, tá feliz, né? É um trabalho para algo na frente, né? Eu já vi até algumas noivas, às vezes faz acompanhamento vocacional com a gente, coloca lá, né, dia de experimentar o vestido, tem um coraçãozinho, assim, tudo é muito, porque ela quer que chegue aquele dia vivenciando aquilo. E por que espiritualmente, quando a gente pensa que a gente vai preparar para a Páscoa, para eu estar de roupa nova, de vida nova, ressuscitada com Cristo, a gente pensa assim, tem que fazer um jejum, meu Deus, é uma coisa dolorosa. Mas a Madre vai colocar algumas dicas para a gente fazer essa listinha nossa de preparação para o dia do casamento, para o dia da Páscoa. Quero nascer uma pessoa nova com Jesus, com vida nova. Então eu olho para mim, e a Madre deu essa dica para cada semana que antecede o dia da Páscoa. Eu olho para mim e vejo qual pontinho será que não está me impedindo de ter uma vida nova. E aí é legal que a Madre começa na primeira semana, ela chama de cordinha. E é bonitinho o nome, porque cordinha vem na ideia assim, que os alpinistas, quando quer subir uma alta montanha, né, eles se apoiam numa corda, né, na cintura, para que um ajude o outro a subir. Se um cai, o outro está seguro pelaquela corda. Então aquele que está na frente, ele vai fazendo a marcação e colocando ali, amarrando para ficar mais seguro. E cordinha também lembra pra gente uma prática que era muito usada antigamente nos mosteiros, que era amarrava na cintura uma corda assim, ou contavam também, quantas vezes fez tal coisa, né, colocava ali. A Madre já dá esse sentido espiritual, sem ter esse peso assim, que a gente, apoiado nessa corda, a gente vai subir. Então a primeira cordinha ela é do silêncio. E é interessante porque se a gente for pensar quantas vezes a gente faz o mal por conta do que a gente fala, por conta daquilo que a gente expressa, por conta daquilo que a gente escuta, né? Por conta do barulho. A gente não consegue ouvir a Deus. Então é uma semana que não é assim, nossa, para ficar pesada, nossa, aquele silêncio, posso falar. Mas é uma semana para você olhar assim, quantas vezes eu deixei de ser uma pessoa nova, ressuscitado com Cristo por conta do barulho. Ou barulho externo ou barulho interno. Por conta da vontade de fofocar, por conta daquilo que eu ouvi que não devia, por conta do silêncio que eu podia ter feito para rezar e não fiz. E aí quando você começa, é uma semana para prestar atenção nisso. Simplesmente presta atenção nisso. A Madre aí coloca algumas dicas, por exemplo, vai abrir e fechar a porta, mais devagarinho, não bate a porta, né? Vai caminhar, tenta caminhar mais suave. E é interessante que quando a gente aceita o desafio, né? Não, eu vou fazer desafio. Eu sou uma pessoa barulhenta, então para mim é sempre um grande desafio. Eu acho ótimo que comece na primeira semana já. Para de cara já me assustar, né?
quando eu passo por ele, aceito mesmo e vivencio ele, é interessante que eu vejo que eu vou me acalmando. Eu vou tendo mais clareza para tomar minhas decisões. Parece que as coisas começam a ficar mais tranquilas também à minha volta, porque eu me tranquilizei. Aí você pensa, não pode falar aquela prática. Quando termina a semana, você se sente melhor, já está ressuscitando. Já está naquele caminho, assim, em vista daquele dia, o dia do casamento. Já está assim, né? É uma coisa... Então, essa é a primeira prática. A segunda, ela coloca, que chama mortificação dos sentidos. Aí passou a primeira semana, vitória, vamos lá. Não é para esquecer do silêncio, mas vamos a outro desafio. É igual o jogo de videogame, né? Passou a primeira fase, vamos para a segunda. Liberou, destravou a segunda. É a mortificação dos sentidos. Mortificação é uma palavra que dá medo, assim, morte. Mas, na verdade, ela quer dizer o quê? Atenção aos sentidos que a gente tem. De visão, de tato, do olfato. Aí vem, né, a gula, né, o comer demais. Como é que tá essa questão dos meus sentidos? O querer ver tudo, querer olhar tudo. E a gente vê quantas vezes a gente mesmo é o nosso vilão. A gente se saboteia na vida espiritual porque a gente se permite fazer tudo que quer, quando quer, na hora que quer. E aí depois a gente vai ver, a gente tem tanta coisa dentro da gente, poluindo a gente, né, de informação, nossa, que a gente não consegue se achar, fica meio perdida ali. Então a madre nessa daqui, ela quer, gente, dá uma varrida, né? Varra aí, põe o essencial, pega com qualidade, vai ver uma coisa, dá uma olhada, o que eu tô lendo, o que eu tô ouvindo, o que eu tô... Aquilo tá me enriquecendo, aquilo tá me ajudando, e se não tá, parou. Basta, essa é a mortificação, né? Dá um chega pra lá. Próxima cordinha, desbloqueamos mais um, é a humildade, que daí a gente começa a se sentir, né? Olha, tô mais quietinha, já venci a minha curiosidade de querer ter, ver, sentir tudo. Agora, humildade. A gente saber, nem tudo dependeu só de mim. Deus estava lá por detrás de tudo. Se colocar no lugar. Humildade não é aquela coisa assim, eu não sou nada e do pó nasci, né? Ou tipo, que bom que você faz isso. Não, imagina. É reconhecer, sim, tenho dons, tenho talentos, mas eu ganhei eles de Deus para pôr em prol do outro, sabe? Sim. E a humildade vem até dessa palavra, né? Humus, né? Que é aquilo que você põe para adubar a planta, para ela ficar mais forte. A humildade faz com que as nossas virtudes fiquem melhores, fiquem mais fortes. Porque o orgulhoso, nossa, quando a gente vê alguém que faz até bem, mas ele é tão cheio de si que não dá gosto, né? Então, a humildade. Aí, quarta cordinha, estamos lá quase chegando na Páscoa. Você já está mais silencioso, seus sentidos já estão mais seguros de si, você já está mais humilde. Aí vem o desafio da fidelidade ao horário. Parece que é uma coisa assim, muito conventual, porque freira tem horário para tudo. Quem mora aqui perto escuta o sino, né, batendo, fala, nossa, as freiras estão fazendo alguma coisa. Mas na vida da gente, a gente também precisava ter uma rotina espiritual, alguns horários. Eu fico pensando assim, né, o desafio que é para os pais hoje, viu o filho, né, dê um horário para dar atenção para os filhos, para ter atenção para a esposa, deixar um pouquinho de lado o celular, né, os videozinhos, para ter um tempo de qualidade. E a última cordinha, eu acho que ela é consequência de tudo isso. E a gente precisa das outras para chegar nela. É a amabilidade. É ser uma pessoa amável. É ser uma pessoa que é gostoso de estar do lado, de conviver. Às vezes isso é muito forçado, se a gente começa assim, eu quero ser melhor, quero ser uma pessoa boa, gostosa de estar do lado. Mas a gente está tão inquieto, está tão agitado, ou está querendo ver tudo, fazer tudo, ou não é humilde, não consegue. Então, quando você faz esse caminho, você chega na amabilidade, você já está mais treinado. E aí, depois que você está amável, as pessoas, nossa, que gostoso viver com ela, né? Que sabedoria que ela tem, que humildade. Você está naquilo ali... Me diz se a Páscoa não vai ser diferente. Com certeza, você já tá ali, né? ressuscitei com Cristo, sou uma criatura nova, né? Com certeza. E, irmã, para quem quiser saber mais detalhes, né? Porque, claro que a gente passou aqui, a irmã deu uma resumida, né? Mas tem muitas dicas, né? Para as pessoas. Como é que as pessoas conseguem ter acesso a esse material? Nós vamos, assim que começar a quaresma, postar também nessa página do Insta, né? No @pequenasmissionárias. E também, gente, nós estamos aqui no Centro São José dos Campos. O dia que você fala assim, nossa, eu quero bater um papo com uma irmã, eu queria falar mais, queria um acompanhamento espiritual, a gente está aqui para isso, para ajudar vocês nesse caminho que a gente também está vivenciando, está trilhando, né? Sim. Então sinta-se à vontade de entrar em contato, ou pelos meios de comunicação mesmo, ou olhando lá, né, no Insta, acompanhando lá, eu só quero ler, quero lá, ou mesmo se não, eu quero pedir mesmo, eu queria esse material todo escrito aí, fica à vontade, a gente, acho que a partir do momento que
começamos a perceber como que era uma riqueza a ser partilhada, a gente se entrou nessa disponibilidade realmente de partilhar com vocês aquilo que a gente vê que é tão rico, né? Com certeza. E a pessoa que estiver disposta, começa isso já... Semana que vem, quarta-feira, é quarta-feira de cinzas, então começa ali já na... Pode começar na quarta-feira de cinzas. Nós fazemos, as irmãs, nós fazemos um mural, a gente gosta de pôr, a gente chama de cordinhas mesmo, a gente põe fechadinho, né, aquela que é a prática da próxima semana. E a gente no domingo abre. Abre tipo como se fosse uma surpresa, né? Abre aí, gente. Fica num lugar visível, até fica a dica, né? Se você quiser colocar na porta do guarda-roupa, no espelho, no seu carro, um lugar visível. Pra todo mundo fazer da casa, né, irmã? Olha, desafio da semana, silêncio. Se quiser já pôr todos os inscritos, você tampa os outros, fala assim, olha, esse aqui é dessa semana, hein, gente? Vamos lá, dá uma olhadinha. Aí quando é a próxima semana, você abre o outro, fala, olha, gente, agora a próxima palavra é essa aqui, agora esse é o desafio da semana. Fica a dica. Nós fazemos assim, então todo domingo, porque dá certinho, 5, né? Para todos os domingos, a gente coloca um lá em evidência para ajudar a gente a lembrar. Bacana. Irmã Lidiane Eufrásio, eu gostaria muito de agradecê-la mais uma vez pela participação, pela presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito mesmo. Com certeza. Você também que nos acompanhou, obrigada pela companhia, pela participação. Uma ótima tarde. Obrigada, André, pelos trabalhos técnicos aí, pelos cálculos também, né? Hoje foi nosso matemático aqui. Obrigada a você que nos acompanhou. Uma excelente tarde a todos, uma semana abençoada. E aí, com essas dicas, né? Começar bem a semana com essas dicas para você já ir se preparando para se preparar ainda mais para a Páscoa do Senhor. Ótima semana, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.